eu vou transformar isso aqui na pergunta que eu acho que muita gente que está nos assistindo deve estar com essa pergunta. Falta um ano para eu me aposentar. Para essa pessoa que está faltando um ano, ela está contando os dias ali. O que ela pode fazer hoje? Qual que é a melhor sugestão, a melhor recomendação, a dica de ouro para essa pessoa? O que ela pode fazer para ela ter uma aposentadoria melhor? Bom, a gente está começando mais um Papo de Aposentado, que é o podcast aqui do Escritório Escobar Advogados, onde a gente fala de tudo sobre o INSS de forma um pouquinho mais aprofundada e onde a gente tem a oportunidade de mostrar um pouquinho mais o dia a dia, o trabalho do escritório e as pessoas que trabalham aqui conosco. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a doutora Lorena. A Lorena é a coordenadora de um departamento importantíssimo aqui no escritório, né, Lorena? Qual que é o departamento? É o Departamento de Processos Administrativos. O que faz um departamento de processo administrativo dentro de um escritório especializado em advocacia previdenciária? Gustavo, a gente pode falar que ali é onde começa tudo dentro dessa jornada da aposentadoria, de buscar um benefício na Previdência Social. Dentro lá do nosso escritório, a gente cuida exatamente de dar início no requerimento lá no INSS. Nós vamos representar o nosso cliente ou mesmo auxiliar o cliente a cuidar muito bem, instruir muito bem o processo de pedido de aposentadoria, pensão, enfim, dos benefícios, né, previdenciários dentro do INSS. E a gente também atua junto do Conselho de Recursos da Previdência Social, né? A gente atua lá junto ao CRPS, que é um conselho que julga os recursos administrativos. E eu acredito que o escritório ter hoje essas duas frentes de atuação, tanto o setor do judiciário quanto na parte do processo administrativo, tem trago um diferencial tremendo para a nossa rotina de trabalho diariamente. Uma coisa que a gente sempre discute é que quando a gente fala de recurso para a pessoa ganhar aposentadoria, pensão, algum benefício, não é só recurso na justiça, a pessoa pode recorrer dentro do próprio INSS, né? Sim. Como que funciona? Antes da gente partir, eu acho muito interessante, pessoal, a gente falar isso aqui é esclarecimento, porque tem muita gente, eu vejo, no dia a dia, tem pessoas que falam assim, eu não vou recorrer dentro do INSS porque o INSS já negou. Então, se eu for recorrer dentro do INSS, a gente sabe que não é dentro do INSS, né? É outro órgão, mas o recurso é direcionado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, então por isso tem gente que fala, não vou recorrer, já vou para a Justiça. Não é bem assim, né, Lorena? Às vezes compensa a pessoa insistir um pouquinho mais lá dentro, né? Sim, em muitos casos, na verdade, vai ser a melhor via, a via mais salutar para salvar aquela aposentadoria ou aquele benefício previdenciário. Na verdade, existe um senso comum mesmo de que se recorrer junto ao Conselho de Recursos é inviável, é demorado, pode não trazer nenhum benefício, né? Quando não. O Conselho é um órgão extremamente respeitado, composto de conselheiros extremamente capacitados para julgar aquele processo, conhecedores da legislação previdenciária no seu íntimo mesmo. E eu, nesses 5 anos de departamento, a gente vai fazer 5 anos, já o tempo passa muito rápido, 5 né? anos. 5 anos já, em março. E para quem está acompanhando o nosso canal, eu sei que tem estudante, eu sei que tem advogado em início de carreira. Para quem está em casa, pessoal, quando isso aqui também não é o tema principal desse vídeo, já a gente já vai entrar aqui, vamos falar sobre aposentadoria, melhorar a aposentadoria, programar, planejar a aposentadoria, mas eu acho interessante a gente falar disso aqui. A gente está aqui diante da doutora Lorena, que quando entrou aqui no escritório foi uma virada de chave no escritório. A gente pegou aqueles simples agendamentos que a gente fazia também, a gente também faz o agendamento para o senhor, a gente também entra lá no INSS. Não, também não. A gente isolou isso, transformou num departamento, hoje tem uma estrutura própria. São quantas pessoas no departamento? No total são 5 pessoas. 5 pessoas. Hoje. E foi uma virada de chave, porque eu costumo dizer não, eu aprendi isso. Tudo que você foca, expande. Aquilo que a gente foca, expande. Então, quando a gente focou em fazer os processos administrativos de forma mais profissional, e não apenas fazer um agendamento, acompanha aí na planilha. E a gente focou e expandiu, e deu muito certo. E a gente está aqui hoje para trazer um pouquinho desses 5 anos de experiência. A doutora Lorena, muito experiente em processo administrativo previdenciário. E hoje, no escritório, ninguém melhor do que ela para falar desse tema aqui que a gente vai abordar hoje. Tá bom? Tema extremamente relevante. E vamos direto ao assunto. Eu tenho uma pergunta, eu separei aqui uma pergunta que eu tenho certeza que várias pessoas já vão se identificar com ela. A gente sabe que na grande maioria das vezes a pessoa acaba sendo, de certa forma, obrigada a pagar a previdência, a contribuir com o INSS, né? A pessoa trabalha de carteira assinada, vê lá todo final de mês lá, um descontinho do INSS. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
né? Acha sofrido esse desconto, né? Se você for fazer uma pesquisa, eu posso estar enganado. Mas a grande maioria das pessoas, se você perguntasse assim, você gostaria de continuar pagando o INSS? Eu acho que a grande maioria das pessoas falaria não. Você concorda? Ou você acha que... Olha, dentro do que eu tenho experimentado nesses anos, dentro do escritório, eu acho que você está um pouco certo. Realmente, as pessoas acham ruim o desconto lá na carteira, todo mês aquele pagamento, acha que está indo para lugar nenhum. Mas depois, quem não faz a contribuição, arrepende. Porque chega um momento da nossa vida em que realmente a gente não vai mais conseguir trabalhar. A gente não vai conseguir colocação no mercado de trabalho ou não vai ter forças físicas mais. E o sistema previdenciário no Brasil é contributivo. Você tem que contribuir. Então, sim, isso é a maior verdade hoje em dia. Existem os segurados que são obrigatórios a contribuir. Quando a gente fala de INSS, a gente não está falando só de aposentadoria, né, pessoal? Não. Tem aqueles benefícios imprevisíveis que torço para que não aconteça, mas a gente tem pensão por morte. Tem aposentadoria por invalidez. Sim, tem os benefícios por incapacidade temporária, que a gente nunca sabe quando a gente vai precisar. E é um pensamento temerário, na verdade, você pensar, não vou contribuir. Porque na hora que a vida te falta, seja na saúde, seja na doença, na morte, infelizmente, quem vai te socorrer é a Previdência. Exatamente. Então, necessário essa contribuição. Existem os segurados que são obrigatórios, não só os empregados, como os profissionais liberais, contribuintes individuais, autônomos, eles são obrigados a contribuir, e os facultativos, que, ao meu ver, se a gente pudesse fazer uma campanha nacional para quem não tem nenhum tipo de filiação obrigatória, pagar o INSS, tinha que ter. Pois é, e aí eu volto aqui a pergunta principal. A pessoa é obrigada, outras pagam porque quer e tal. É possível, mesmo a pessoa sendo obrigada a pagar o INSS, ou aquela pessoa que está pagando porque disseram para ela que é bom, vai lá, paga. É possível essa pessoa se programar para poder se aposentar melhor, ou aposentar antes, ou aposentar com um valor melhor lá na frente? É possível ela fazer isso hoje? Gustavo, eu não acho só que é possível, mas como cada vez mais necessário a gente se precaver, se prevenir, premeditar a situação da aposentadoria. Por que que eu digo isso? Voltando na questão da obrigatoriedade de contribuição, para quem é empregado, vai ficar um pouco mais difícil mesmo, porque o recolhimento é feito direto naquela remuneração que ele tem mensalmente. Limitado ao teto também. Limitado ao teto do INSS. E aí tem aquela alíquota de contribuição, vai ter o desconto, inevitavelmente, não tem para onde fugir. O profissional autônomo, liberal, ele pode recolher em cima da remuneração dele, ou mesmo planejar aquele valor de recolhimento para que no futuro ele traga para ele os frutos de uma boa aposentadoria, recolher a mais ou até mesmo se planejar para que não haja recolhimento em excesso, perder dinheiro, literalmente. Mas espera aí, essa pessoa que trabalha de carteira assinada, ela tem um emprego. Vamos pegar um funcionário qualquer. Ele ganha lá R$3.000 na carteira. Ok, nesse emprego ele é obrigado. O desconto é obrigatório por lei lá todo mês no contra-cheque dele. Mas ele também pode pagar paralelamente? Existe alguma possibilidade dele contribuir um pouquinho a mais para fazer essa complementação, para poder receber mais no final lá quando chegar a hora da aposentadoria dele? Sim, existe essa possibilidade. Como a gente poderia instruir essa pessoa a fazer esse tipo de recolhimento é muito individual. Por isso que eu sempre falo, a gente recebe muito esse tipo de pergunta no escritório. Enquanto eu recolho, se eu pagar mais, se eu pagar o dobro... Tudo isso a gente responde através de uma análise muito pessoal de cada vida, de cada histórico contributivo, fazendo um planejamento previdenciário. Por quê? A gente não pode instruir a pessoa simplesmente, seria temerário da nossa parte, falar assim, só contribui aí a mais que vai aumentar o valor da sua aposentadoria. Não é simples assim, principalmente para o profissional que tem a carteira assinada. Contribuir com o INSS não é só uma faculdade, mas é uma obrigatoriedade. Então, por exemplo, existe muito empregado que tem uma atividade secundária, tem outro emprego, tem algum negócio, ele vai ser obrigado a recolher sobre aquilo também. Certo. É uma atividade concomitante. Nessa atividade, ela também
também tem que gerar frutos para ele, enquanto benefícios previdenciários. Todas as contribuições que uma pessoa tiver, elas vão ser analisadas, contabilizadas e calculadas para futuros benefícios, tanto os programáveis quanto os não programáveis. O que são benefícios? Para quem está em casa e não está acostumado com esses termos, o que são benefícios programáveis e benefícios não programáveis? Qual que é a diferença? Os benefícios programáveis são aqueles benefícios que a legislação estipula um requisito para você atingir. São as aposentadorias, né? Aposentadoria por idade, as aposentadorias por tempo de contribuição especial do professor. Programável é que se correr tudo bem, se não acontecer nada, ele vai receber naquele o benefício. Requisito, fechou, casou, tal. Alguma coisa ele vai receber. Exatamente. Isso. E os não programáveis são aqueles que, infelizmente, a vida gera um motivo, como a pensão por morte, auxílio reclusão, que eu acho que ninguém se programa para isso, né? Os benefícios por incapacidade também são benefícios que são considerados não programáveis. E no dia a dia, vamos falar de dia a dia aqui, a gente está falando de planejamento, porque eu já vi colegas que falam assim, esse negócio de planejamento previdenciário é muito difícil a gente ver um caso desse. Eu te pergunto, no dia a dia, eu não vou falar de planejamento previdenciário, eu quero fazer o exercício, olha só, eu quero fazer um exercício de trás para frente. É comum no dia a dia você olhar para uma situação que chegou até você, né, a pessoa já está aposentada, e aí você pega lá os extratos e fala assim, meu Deus, se ele tivesse feito isso aqui, o valor do benefício dele teria sido outro. Se ele tivesse feito esse pequeno ajuste, se ele tivesse contribuído só mais um pouquinho, talvez 4 meses, 6 meses, e se ele tivesse esperado um pouquinho mais para se aposentar, o valor seria outro. Ou se ele aposentasse com outra idade, não sei. É comum isso acontecer? Mais do que você imagina. É diário. Hoje mesmo, eu atendi um cliente desesperado para aposentar. Hoje a gente tem mais de uma regra de transição, né? Não é mais apenas a aposentadoria por tempo de contribuição, aquela que ao meu ver era simples, né? Atinge 35 anos, atinge 30 anos. Você fala depois da reforma da Previdência? Depois da reforma foram essas reformas. Tem pelo menos umas 3 regras de transição ou mais, né? Pelo menos umas 5 regras de transição a gente pode falar. Isso se a gente for analisar a aposentadoria comum. Se a gente entrar no mérito de aposentadoria do professor, aposentadoria especial, aí a gente pode fazer uma série aqui, de podcasts, porque vai ficar longo o assunto. Mas são muitas regras de transição e esse cliente, por exemplo, ele desesperado para aposentar, ele já está dentro de uma das regras. Certo. Ele atingiu uma das regras, que é a de pedágio de 50%. Ele já cumpriu os requisitos. Mas ele vai ganhar R$1.000 a mais se ele esperar até outubro do ano que vem. Você já viu esse caso? Você já viu isso acontecer? Sim, hoje. Mas a gente tem que entender que não é só atingir os requisitos, é entender a dor do cliente também. Para ele, esses R$1.000 hoje não está pesando, ele quer aposentar hoje, ele já não aguenta mais. Então, o planejar, se estruturar na forma do planejamento previdenciário na nossa vida é exatamente não chegar a esse ponto de você já não aguentar mais sem saber o que o futuro te resguarda, né? Te guarda, na verdade. E tá bom então, mas o que você acha que aconteceu com essa pessoa para ter chegado nessa situação que ela se aposentou, chegou o momento esperado que ela tanto queria, a aposentadoria, né? Tem gente que sonha com a aposentadoria e tá errado. E ela olhou, não é que tá errado, tanto que ela se aposentou, mas ela olha e fala assim, então quer dizer que se eu tivesse feito isso aqui, eu poderia ter aposentado melhor? Sim. O que faltou para ela? Por que isso aconteceu? Eu acho que a resposta mais simples é acesso à informação. Aposentar é uma realidade do trabalhador. É o anseio de quem trabalha anos durante a vida. Ele sabe disso. Então, antigamente, antes da reforma, era mais simples do próprio trabalhador entender como ele aposentaria. A reforma trouxe, como a gente já conversou, algumas regras de transição complicadas até mesmo da gente que trabalha na área, explicar para o cliente, quanto mais ele entender por conta própria.
Um exemplo mas eu já fiz 35 anos, o que mais eu preciso? Se você não fez esses 35 anos até 2019, você vai estar nas regras de transição. E talvez traduzir isso para o cliente ou para o cidadão, Entendi. vou falar melhor, traduzir Entendi. isso para o cidadão tem sido difícil. Então, ele às vezes acessa ali uma informação, verifica que ele tem o tempo, ele pede a aposentadoria E ele já vai sem correndo. saber. Ele já vai correndo. pode Ou então ter. ele ficou sabendo que ele tem direito adquirido. Sim. Não, mas eu tenho direito adquirido. Calma. Calma. Vamos analisar, vamos ver se não tem alguma regra melhor para você aposentar. Eu acredito, o INSS não tem essa obrigação de fazer isso pela pessoa. Tem. Nós não estamos aqui criticando o INSS. A pergunta que eu fiz foi a seguinte. O INSS, por lei, se o servidor... Eu não estou falando se o servidor é bom, se é ruim, não é isso. Mas por lei, o servidor vai olhar lá o extrato, ele vai ver as contribuições, ele sabe que a pessoa já pode se aposentar. Ele tem a obrigação de chamar o segurado, chamar aquela pessoa que está perto de se aposentar e falar, olha, se o senhor fizer mais um pouquinho, se o senhor fizer isso aqui, o senhor vai se aposentar melhor. Eu acho, a resposta é com você, mas eu acho que se ele quiser, ele pode, mas ele é obrigado a fazer isso? Ele não é obrigado a chamar nenhum cidadão que está na iminência de aposentar, né? Existia, né? Inclusive já vi cartas de clientes que receberam carta do INSS falando, você já pode aposentar, mas É isso não é mais automática, comum. né? Aquelas aposentadorias em 30 minutos. De vez em quando tem essas divulgações mesmo. Mas o que eu vejo é que hoje o INSS é obrigado sim por lei, inclusive a carta de concessão, se a pessoa atinge os requisitos para mais de uma das regras de transição, a carta do INSS já vem com a transcrição de todas as regras em que ele atinge, mas não vem com a futura. Ah, tá. Por exemplo, se eu atingir os requisitos para 2 regras de aposentadoria e outras 3 não, nessa não vai ter a informação de quanto seria o valor da sua aposentadoria. Ou seja, o INSS não projeta a aposentadoria. Ele analisa aquilo que você tem direito naquele momento. Ele vai te dar as opções até aquele momento, mas fazer o planejamento futuro, te dar opções para você poder melhorar dali para frente, eu acho que ele não faz. Eu acredito que talvez se o atendimento ainda tivesse ali presencial, sentado na frente, o servidor vendo aquilo ali, conversando com aquele segurado, poderia até acontecer, mas hoje o serviço é todo online, é pelo meu INSS, é um serviço digital, não existe mais essa troca, né? Essa troca entre o servidor e o segurado pessoalmente. Então, ele não pode projetar e dar sugestões, até porque ele sairia dessa posição de órgão federal, né? Por isso que é muito importante para o segurado que ainda não se aposentou, buscar saber qual é a melhor forma de aposentadoria para ele. Para facilitar a compreensão de quem está em casa nos assistindo, então a gente não pode, até por questões éticas, a gente não pode falar de casos próprios, caso do escritório, caso em que a gente atuou. Vez ou outra, talvez a gente até pode falar, mas a gente não pode falar assim, nós atuamos num caso e nós ganhamos, não. Então, em tese, eu queria, vamos dar um exemplo bem claro para quem está nos assistindo, de como que isso pode acontecer. Então, suponhamos, fulano chegou em determinado momento da vida dele, se ele tivesse feito isso, ele poderia se aposentar melhor. Então, dá um exemplo claro para a gente de como que isso pode acontecer, independente se é um caso nosso ou não. Um exemplo disso, de melhora da aposentadoria, hoje é com relação à análise da própria contribuição. Principalmente para os profissionais liberais, isso precisa ficar muito claro. Do médico, do dentista, do advogado, do pedreiro, da manicure, da diarista. A gente está falando de muitos profissionais no Brasil. E é de senso comum, isso acontece demais, falar assim, eu tenho que contribuir, vou pagar o menor valor, vou pagar salário mínimo. E leva uma vida inteira com outra renda, com outra realidade financeira. E na hora que vai aposentar, vai sair no salário mínimo. Se você passou a vida inteira contribuindo no salário mínimo, sua aposentadoria vai ser salário mínimo. Essa projeção, esse planejamento que vai trazer um senso futuro para esse profissional. Dele entender que se hoje ele investe isso, projetando ali até 5, 6, 7 anos que seja, a aposentadoria dele pode sim melhorar. Hoje, existem pessoas, existem situações, quero deixar bem claro que isso é uma análise individual, cada pessoa precisa fazer seu próprio planejamento, buscar essa informação de maneira individualizada, mas existem pessoas que podem ter contribuído por 10, 11, 12 anos no salário mínimo e ainda assim aposentar num valor melhor,
porque ela pode ainda ter tempo de recuperar Entendi. essas contribuições, contribuir num valor maior e aí ter acesso a uma aposentadoria num valor melhor, ou até o contrário, tá pagando muito tempo num valor muito alto e não necessita mais fazer esse pagamento nesse valor alto, já atingiu um número específico de contribuição. Por isso que o planejamento é tão bacana. E, por exemplo, você falou assim, é muito individual. Tem um tempo mínimo? Por exemplo, o recomendável é ela começar a se planejar quando? Faltando 1 ano para se aposentar, 5 anos, 10 anos, ou agora? A pessoa Nossa, agora, corre e vai atrás. Qual que é o ideal? Se fosse, você vai fazer o planejamento da sua mãe. O que você vai sugerir para ela? Mãe, ó, vamos sentar aqui. Ou você já chega no seu irmão, seu irmão tem quantos anos? Seu irmão 34. Tem, você aconselha o seu irmão a fazer planejamento previdenciário? Aconselho. Olha, eu vou te dar um exemplo que eu adorei. Essa semana a gente teve uma visita no escritório de uma cliente da minha idade. Entendi. E ela já quer se programar e nós estamos correndo atrás já de verificar. Então nunca é cedo demais nem tarde demais para se planejar. Principalmente, talvez assim, pra gente não falar de questão só de valores dentro do planejamento, né? Não é só isso que envolve um planejamento previdenciário. Mas vamos supor que falta 1 ano para eu aposentar. Eu preciso saber o que eu tenho que providenciar. Exatamente. O que eu preciso fazer. Então eu vou transformar isso aqui na pergunta que eu acho que muita gente que está nos assistindo deve estar com essa pergunta. Falta 1 ano para eu me aposentar. O que eu posso fazer para entrar nisso aí que a Lorena está falando aqui? O que eu posso fazer? Está faltando 1 ano. Vamos pegar um exemplo bem prático. Para essa pessoa que está faltando 1 ano, ela está contando os dias ali. O que ela pode fazer hoje? Qual que é a melhor sugestão, a melhor recomendação? A dica de ouro para essa pessoa. O que ela pode fazer para ela ter uma aposentadoria melhor? Eu diria que a pessoa precisa se organizar. Organizar a documentação dela. Será que lá no CNIS, no extrato previdenciário, estão todas as empresas que você trabalhou? Porque o INSS só vai considerar o que está no sistema. Claro, e se não tiver ali naquele CNIS, no extrato previdenciário, toda a sua vida contributiva, você tem que se prevenir para isso, já se planejar para isso. E quem está em casa hoje, como é que ele consegue acessar agora, de dentro de casa? Tem como ele acessar agora, hoje, o extrato dele para saber se ele vai pegar a carteira de trabalho dele e vai olhar o documento do INSS para saber se está tudo certo. O que ele faz hoje para fazer? Como que ele pode fazer isso hoje? Ele pode acessar o portal do Meu INSS. O Meu INSS agora é um portal digital, é um canal privado, vamos falar assim, individual. Todo mundo vai ter uma senha, se cadastra lá no Meu INSS e vai ter acesso ao extrato previdenciário, ao CNIS. E acessa mais um monte de informação e às vezes serviços. Ele pode ter uma surpresa também, né? Exato, ele pode ter uma surpresa desagradável e ele está ali há 1 ano ainda. Tem tempo para se organizar, tem tempo para buscar, por exemplo, a carteira de trabalho perdida, documentos que substituam a ausência da carteira de trabalho, certidões de trabalho em órgãos governamentais, o certificado de reservista. Entendi. Tudo isso vai somar tempo. E se não tiver no CNIS, é obrigação do segurado apresentar essa documentação para o INSS. O INSS não vai adivinhar que você tem tempo guardado na carteira. Tem que levar a documentação. Segunda dica, para quem está em casa agora e está com aquela sensação assim, então quer dizer que se eu der uma turbinada agora, se eu correr nesse 1 ano que está faltando e pagar no teto, vai melhorar minha aposentadoria? Não é bem assim, né? Não, nossa senhora, não faça isso sem o acompanhamento de um profissional. Busque um profissional. Na sua cidade, aí no seu estado, existem pessoas extremamente capacitadas no Brasil para te ajudar. Não faça nenhuma contribuição em excesso sem conhecer se aquilo vai te trazer um resultado ou não. Inclusive, não pague atrasados, não pague uma guia sobressalente sem que você tenha buscado um profissional para te auxiliar a fazer isso. Porque às vezes você pode se arrepender amargamente dessa escolha. Por isso, o planejamento ajuda em todas essas questões. O planejamento ele vai te passar a instrução da sua documentação, daquilo que você precisa providenciar para complementar a documentação comprobatória para aposentar, daquilo que você precisa contribuir ou não, se preparar para pagar ou não atrasados, que são aquelas contribuições, explicando, né? Eu já vou aproveitar então, já vou emendar numa outra pergunta que eu ouço ela, não vou dizer todo dia, mas eu acho que toda semana eu ouço. A
pessoa chegou lá, olhou, tá faltando 3 anos para se aposentar. Ou para frente ou para trás, enfim. O que ela pode fazer hoje para regularizar? É possível? Ou a pessoa pagar tudo de uma vez, ou ir correndo lá agora e regularizar isso? Quais são as opções que a pessoa tem para arrumar a vida dela nesse tempo que está faltando para ela se aposentar? Tá, certo. Então a gente tem aí 2 respostas. Certo. Vamos supor que essa pessoa tem lá um buraco de 3 anos de contribuição. Essa é a palavra que eu queria achar. Ela tem um buraco lá no tempo dela. Um buraco de 3 anos. Se ela quiser regularizar essa contribuição, existe sim essa possibilidade, mas ela não é para todos. É preciso que se comprove que havia uma atividade, que você tinha uma atividade liberal, autônoma, que seja, e que você realmente não contribuiu. O INSS, nesses casos, vai avaliar e pode sim emitir a guia de pagamento dessas contribuições e regularizar a situação. Agora, vamos supor que a pessoa tem os 12 anos e é isso. Ela precisa contribuir os outros 3. Sim, ela precisa. Ela não vai poder pagar de uma vez. Me dá aí a guia que eu vou pagar. Ela não pode chegar no INSS, toma meu dinheiro aqui. Toma aqui o meu dinheiro e me aposenta. Não é assim. Ela não pode fazer isso. Ela vai ter que às vezes lá na previdência privada até tem algumas situações em que é possível. Você pode dar o dinheiro todinho e eles vão achar bom. No INSS não é assim. Não é. A contribuição é mensal, é paulatinamente até você atingir os 15 anos que seja, nesse exemplo que a gente está falando, né? Na maioria dos casos, eu tenho essa dúvida também. Compensa? Pelo que você já viu até hoje. Quando o pessoal chega com essa dúvida e com essa situação concreta na sua frente. Aí quando você foi e fez o cálculo, gerou a guia. Ia compensar? O valor pode ser muito alto também, né? Sim, o valor Tem pode multa. ser muito alto. Já vi guias de 100 mil reais. Nossa Senhora. Aí, às vezes, não vai compensar mesmo, né? Mas, para algumas pessoas, sim, pode compensar. Essa regularização de contribuição, ela é muito ampla. Ela pode ser dessas de pagamento das guias em atraso, completas, mas elas também podem ser de complementação de valor, que é complementar aquela contribuição que foi feita abaixo do salário mínimo. Entendi. Entendeu? E aí essa contribuição, ela pode sair até muito barata e vai valer aquele mês de trabalho que você tem. Aí sim ele vai contar para o INSS. Então eu quero pegar um outro exemplo prático, porque provavelmente eu acho que isso pode ter acontecido até com alguém que está nos assistindo. A pessoa acabou de aposentar, ou aposentou tem pouco tempo, ele está vendo esse vídeo aqui agora e fala assim, meu Deus do céu, agora eu fiquei preocupado. Será que se eu tivesse feito alguma coisa lá antes de aposentar, poderia ter melhorado? Então, qual que é a saída? Ou para quem está vendo esse vídeo aqui, ou para quem ficou sabendo que era possível fazer um planejamento previdenciário antes, ou para se aposentar mais cedo, ou para se aposentar melhor, enfim. Mas aí agora ela já deu entrada. Aí tem várias situações, né? Tem a pessoa que já deu entrada, tem a pessoa que acabou de receber o benefício e tem aquela pessoa que já está recebendo há 2 anos, por exemplo. O que é possível fazer? Ela está vendo esse vídeo aqui agora e fala assim, eu me interessei nesse negócio aí, eu quero fazer. Tem como? Quais são as saídas? Olha, para essa pessoa que acabou de dar entrada, ainda é melhor ainda. Quer dizer que ela pode buscar um profissional e falar, olha, eu dei entrada na minha aposentadoria. E agora, vamos analisar? Vamos ver se vai dar tudo certo mesmo? Ainda está em chance. Se a pessoa recebeu a informação que já tem concedida, o INSS já entendeu que ela pode aposentar, mas ainda não sacou o benefício, não sacou o FGTS, não sacou o PIS ou o PASEP, ela ainda está em tempo de desistir da aposentadoria. Desde que ela já tenha conhecimento, né? Por exemplo, já tenha buscado a informação de que há, de fato, a possibilidade de ter uma melhoria daquela aposentadoria, que alguma coisa ficou de fora. Agora, se essa pessoa já tem 2 anos que ela está recebendo a aposentadoria, ela já é uma aposentada há muito tempo, não existe a possibilidade de se desaposentar para melhorar a aposentadoria, né? Certo. Não existe mais essa possibilidade. Mas cabe a possibilidade de uma análise se foi bem feita aquela concessão. Uma revisão, né? É a chamada uma revisão. revisão, exato. Mas isso é história para outro episódio, E aí né? ela vai ver lá na justiça. Eu acho que é possível fazer essa revisão dentro do INSS? Sim, por exemplo, possível. ficou faltando um tempo especial. Olha, nossa, acabei que eu descobri agora que tinha um tempo especial que eu trabalhei lá exposto a algum agente nocivo e se aumentasse 4 anos lá na minha aposentadoria ia melhorar, mas já tem 2 anos. Aí sim, é possível
fazer a revisão dentro do INSS. Dentro do INSS? Sim, é possível. Assim como também existem revisões que vão ser protocoladas direto na Justiça. Tá. Mas é possível sim. E a gente falou da situação da pessoa que recebeu o benefício. E receber o benefício, a pessoa ter a aposentadoria na mão, o cartão, a pessoa está com o cartão, parece que está cada dia mais difícil. Né? Veio pandemia, agência do INSS fechada. Aí, o que eu quero dizer com isso? Demora na análise dos processos. A gente sabe que quando está tudo certinho, parece que sai até mais rápido, né? Mas tem alguns benefícios que têm demorado muito. E eu tenho certeza que alguém que está nos assistindo agora está passando por essa situação. O que você poderia explicar para essa pessoa que está nos assistindo e está com um pedido demorado lá no INSS? Na sua opinião, o que está acontecendo? O que vai acontecer? E quais são as alternativas que ela tem para tentar ou agilizar ou solucionar isso aí? Certo, eu vou até falar dentro da nossa rotina, da nossa realidade mesmo. E uma coisa que você sempre fala que eu acho muito bacana é que a gente não é inimigo do INSS. Nem então, um pouco. Se prepare, vou defender o INSS aqui agora. Exatamente. O que acontece? A gente está num cenário nunca visto antes por ninguém. A vida que a gente tem levado hoje é uma vida completamente diferente do que a gente levava 2 anos atrás. Realmente, os benefícios no INSS, as análises, elas estão demoradas. Mas a gente tem, dentro da nossa rotina, na nossa realidade lá no escritório, casos que foram concedidos com 4 horas de análise. 4 horas? Sim, protocolamos 10 horas. 2 horas da tarde eu já tinha lá o retorno, concessão, ainda bem. Claro que a gente analisa todas, né? Porque 4 horas é muito rápido. Como também já temos ainda casos que estão demorando 10 meses dentro do INSS. Entendi. O INSS hoje trabalha com uma fila nacional. Você pede o seu benefício, ele cai numa fila nacional dos servidores. E de 2019 até hoje, mais de, não sei, talvez 45% dos servidores do INSS se aposentaram. São pedidos com as agências fechadas. Todos os pedidos estão sendo feitos pelos canais digitais, tanto pelo canal telefônico 135, quanto pelo meu INSS. Então, tudo está virando tarefa para o servidor. Tarefa. Tá caindo tudo em forma de tarefa. A fila nacional tá enorme. Ela ultrapassa centenas de milhares de pedidos. Então, o atraso tem essa justificativa. É um excesso de trabalho. Quem está ali atrás daquele computador é uma pessoa, é um servidor. A gente não pode também querer que ele vire uma máquina. Vai analisar e talvez vai analisar errado sem querer, porque ele tem um excesso de trabalho. A demora vem disso. Existem meios da gente tentar melhorar isso, da gente tentar agilizar? O principal meio que a gente vai ter enquanto segurado, enquanto a pessoa que está dando entrada sozinho ou representado por um advogado que seja, é entregar o processo mastigado, com toda aquela documentação correta. Evitar que ele volte por uma bobeira, né? Por uma Vamos besteira. citar o que seria uma bobeira, por exemplo? Comprovante de endereço. Exatamente. Esquecer de comprovante de endereço. O processo estava lá na frente, prontinho para ser analisado, vai voltar para a pessoa providenciar. Qual é o nome disso? É a exigência. Exigência. Para cumprir uma exigência, porque deixou de juntar um comprovante de endereço. E quando tem uma exigência e você cumpre, seu processo volta para o fim da fila. Exatamente. Então, quanto mais mastigado você entregar, a chance de demorar é menor. Mas ela não evita. Pode demorar sim. Por isso existem meios como mandado de segurança, meio judicial, de se tentar contornar essa situação. Mas eu, enquanto coordenadora do departamento, entendendo essa realidade, tento passar isso e explicar isso para o nosso cliente também. Não está sendo fácil para ninguém, inclusive para o próprio órgão da Previdência Social. Não está sendo fácil nesse momento. Independente do tempo que leve, né? Mas a pessoa vai receber desde quando ela deu entrada, né? Sim, ela vai receber todo esse tempo de espera. Eu costumo brincar com o cliente que ele vai ser indenizado pela espera, né? Ele vai receber tudo acumulado lá, são os famosos atrasados. Você falou do meu INSS. Eu acho que é uma ferramenta, veio muito para ajudar, né? Sim. Tem ajudado bastante, só que eu sinto, eu queria até ouvir qual que é a sua percepção disso. Eu acho que o pessoal tem usado pouco. Eu acho que até o governo faz pouca propaganda das vantagens do meu INSS. Você concorda com isso? E explica para quem está em casa quais são as vantagens. E nós não somos servidores do INSS, tá? O INSS não está pagando nada para a gente falar isso aqui. A gente só quer que você se esclareça e que saiba que hoje você, cidadão,
Se tem uma coisa que funciona nesse país, mais ou menos, né? Também não é 100% não, é o meu INSS. Funciona bastante. É uma mão na roda pra gente. Está em constante melhoria. Exatamente. Constante melhoria sempre e informa, né? Existe lá no O site que a do pessoa INSS pode a fazer lá no informação. meu INSS? Vamos explicar pro pessoal que está em casa. Olha, mas antes respondendo o que você perguntou de qual que é a minha opinião com relação ao meu INSS. A minha opinião é um pouco em cima do muro. Enquanto profissional do direito, eu acho a ferramenta maravilhosa. Porque realmente é a agência ali na palma da nossa mão. Mas porque eu sei usar. Entendi. Agora, se a gente for pensar no cidadão, numa senhora com seus 60 anos, que está querendo saber como é que está o tempo de contribuição dela, se ela não tiver familiaridade com o computador, com o aplicativo de celular, ela não vai conseguir mexer no aplicativo. Então, a minha opinião é um pouco em cima do muro. Enquanto profissional, eu acho extremamente uma ferramenta maravilhosa. Mas, enquanto uma pessoa que tem que pensar não só em nós, que temos um escritório e a gente atua nessa área, mas eu tenho que pensar em quem não tem acesso a profissionais da área do direito previdenciário, que estão ali sozinhas para tentar o benefício delas, eu acho um pouco complicado, porque às vezes ela nem sabe que ela tem que baixar um aplicativo. Então, concordo com você, eu acredito que o governo poderia tornar isso muito mais acessível, fazer talvez vídeos, tutoriais, informação pela internet. Acesso à internet está cada vez mais fácil, as pessoas estão conseguindo manusear isso, mas a informação precisa estar clara para elas. Então, o meu INSS realmente é o INSS na palma da mão. Pouquíssimas coisas são aquelas que você vai depender de ir na agência. Ali você vai ter acesso ao seu extrato de contribuições. Então, lá tem um programinha que simula a aposentadoria, mas ele vai simular de acordo com as informações que tem no seu CNIS, né? Se não tiver todas as informações, aquela simulação também vai sair errada. CNIS é o extrato previdenciário, que consta todas as informações previdenciárias, tanto as contribuições que você paga por conta própria, quanto os registros de trabalho, de carteira ou de contrato governamental e etc. Se a pessoa, na hora de fazer o planejamento previdenciário, que a gente está falando aqui de possibilidades de se aposentar melhor, ela vai precisar levar esse documento. Então, se você vai amanhã no seu advogado, ou num colega que você conhece, ele vai pedir esse documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Sim, começa por aí. É o espelho das contribuições que o INSS tem registrado lá. Que aí é que entra aquela questão, não necessariamente vai bater com a sua carteira. Exato. E é justamente aí que você pode arrumar. Então, se você vai começar a mexer com esse negócio aqui que a gente está tentando te explicar, tentando te convencer que vale a pena você investir no seu planejamento previdenciário, não só no seu, mas às vezes no seu filho, da sua esposa, ou do seu marido, do pai. Enfim. Você vai precisar desse documento e você pode conseguir ele agora. Você não precisa pegar aquela fila lá no INSS, debaixo do sol quente. Eu acho que nem vai conseguir lá na agência mais, né? Agora é tudo online, é se cadastrar, baixa o aplicativo ou entra pelo site do INSS e você vai conseguir fazer ali a senha do gov.br, né, que é uma senha unificada. Então você vai chegar lá no seu... E vai conseguir. Você vai chegar no seu advogado amanhã, faz o seguinte, ou lá no seu contador, tem contador que faz planejamento previdenciário também. Vai chegar no seu contador ou lá no seu advogado, já leva, tá aqui, já baixei o CNIS, tá aqui em PDF. Ele vai agradecer. Nossa, ele já vai achar maravilhoso. E tem vários sistemas, né? O sistema que a gente usa aqui, a gente já joga o CNIS lá, ele já faz um cálculo pra gente. Já puxa, a gente já consegue, por exemplo, esses sistemas são ótimos, né, para ajudar no nosso trabalho, principalmente a gente lança lá, mas também lança a informação manualmente, porque aí a gente já sabe que aquela pessoa pode estar faltando alguma informação ou não, quer projetar valores, esses softwares fazem isso. Ainda bem, né? Graças a Deus. Mas o que a gente precisa pensar é isso. O meu INSS é uma agência na palma da mão, mas desde que a gente saiba mexer. Ali realmente vai ter várias informações. Um exemplo bacana são essas pessoas que estão recebendo benefício por incapacidade temporária. O famoso auxílio-doença, né? Porque a gente continua falando auxílio-doença. Acho que vai continuar pro resto da vida usando essa palavra auxílio-doença. A gente tem 2 advogados especialistas em direito previdenciário. Não é que a gente está falando o nome errado, não, pessoal. Não. A gente está falando o nome que às vezes é mais fácil. E a gente usa esse termo aqui no escritório ainda sem nenhum problema. Só que o nome técnico mudou com a reforma da Previdência, né? Sim. Agora é benefício por incapacidade temporária e o outro e a aposentadoria por invalidez
aposentadoria por incapacidade permanente. É a mesma coisa. Mudou o valor, mas a gente não vai entrar nessa questão, que isso aqui é tema para outro vídeo, né? O que de fato prejudicou a reforma da Previdência, mas é a mesma coisa. O nome mudou, mas é a mesma coisa. E no meu INSS, quem está recebendo esse benefício vai ter acesso a quando ele vai encerrar, você tem acesso ao extrato de pagamento do seu benefício, quando que vai cair, extrato de empréstimo consignado, tudo ali na palma da mão no portal do meu INSS. Entendi. Bacana. Então, o primeiro passo para quem quer fazer o planejamento previdenciário é puxar os extratos, porque ele vai ter que confrontar com a carteira e com todo o histórico de trabalho dele para saber primeiro se está tudo certo e ali resolvido o que ele pode fazer dali para frente para melhorar, né? É o começo. É o começo. E é um começo de uma solução que a pessoa não vai se arrepender depois. Gustavo, eu acho que isso é o ponto final de estudo. Não existe nenhuma pessoa que tenha buscado esse serviço do planejamento previdenciário, que tenha buscado planejar sua aposentadoria, que não tenha ficado satisfeita. Sempre é possível fazer alguma coisinha. Sempre é possível. Eu acho assim, a gente não está querendo dizer que vai dobrar o valor da sua aposentadoria. Não é isso. Mas melhorar as condições da sua aposentadoria. Sim. Né? A gente só não quer que você olhe amanhã o seu benefício e fale assim, meu Deus, tá baixo. E aí vem um outro colega e fala assim, mas eu fiz um planejamento e se você tivesse feito isso, você poderia estar recebendo um pouco melhor. Exato. Esse é um Evitar dores. Esse é um tema muito pouco falado, até os colegas têm... É bom todo esse movimento, os colegas previdenciaristas se movimentam tentando fazer essa educação até do próprio cidadão, o segurado da Previdência, para que as pessoas, igual a gente falou no começo aqui do bate-papo, simplesmente por falta de conhecimento, deixam de fazer uma ação dessa que poderia a aposentadoria pro resto da vida, né? Exato. Então, assim, uma coisa que vai alterar um novo salário da pessoa, né? Um novo benefício que ela vai receber pro resto da vida. Sim. Isso é muito bom, né? É muito bom. Eu acho que, na verdade, esse é o momento que faz a gente levantar todos os dias da nossa cama. Enquanto profissionais do direito, lá dentro do nosso escritório, é para isso que a gente trabalha, para fazer com que aquele cliente que nos busque saia de lá sentindo... É bacana, não é? É bacana. Sentindo que ele teve a melhor saída. Eu quero que essa pessoa que nos busque deite a cabeça no travesseiro sabendo que ele tem o melhor benefício. Porque foi buscado isso para ele. É isso aí. E esse foi mais um papo de aposentado aqui no escritório Escobar Advogados. E eu tive o prazer de sentar aqui na minha frente hoje com a minha colega, minha amiga, doutora Lorena, nossa coordenadora aqui do escritório. E foi um prazer ter você aqui nesse encontro. Eu espero que a gente se veja mais vezes aqui sentado nessa mesa ou em qualquer outro lugar para a gente bater mais um papo sobre tanta coisa que a gente tem para falar, tanta coisa. Temos muito. E quer mandar mais um recado, um último recado para quem está nos assistindo? Eu quero sim. Eu acho que dentro disso que a gente tem conversado sobre o planejamento previdenciário, a gente tem que pensar que a gente se planeja para tudo na vida, né? E a gente tem que se planejar para esse momento da aposentadoria. Tem que entender que depois de aposentado, a gente só quer ter os louros, né? Então, vamos se programar para isso, né? Interessante. É isso aí, pessoal. Então a gente se encontra no próximo Papo de Aposentado. Foi um prazer ter você aqui conosco. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, deixa ele aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Tá bom? Até a próxima. Forte abraço. Tchau!